Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, pessoal, então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Lembrando que a gente ainda está na aula 1, que é Introdução ao Estudo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC TSP, NBC 16 e MCASP, tá bem? Então, lembrando que essa é a parte 4 de um total de 5 que você encontra aqui no meu canal. Então, vamos lá. Opa, peraí. Aparecendo agora. Olha só, se você está chegando aqui no meu canal agora, eu queria já te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ver os outros vídeos que tem no canal. Essa aula já está na sua quarta parte, a gente já viu noções introdutórias nas 3 anteriores, tem mais uma para fechar essa parte inicial. Nós vamos depois partir para muita coisa ainda. Tem muita coisa a ser visto, tem muita NBC TSP sendo publicada. Nós vamos chegar a algumas dezenas de NBC TSPs ainda vigentes até o final do ano 2019. E esse vídeo vai tentar evoluir o aprofundamento no tema junto com as NBC TSPs, tá bom? Convido também você a assistir os vídeos de orçamento público, administração pública e matemática financeira que você vai encontrar aqui, caso seja a sua área, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o tema de hoje. Dessa parte 4 da aula 1, nós vamos tratar de 2 temas. Um deles é elementos das demonstrações contábeis, tentando tratar da especificidade desses elementos na contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, olha só, vamos fazer aqui a leitura. As demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros eventos ao agrupá-los em classes amplas que compartilham características econômicas comuns. Essas classes amplas são denominadas elementos das demonstrações contábeis. Teórico, né? Mas deixa eu mostrar porque você já deve conhecer que elementos são esses: ativo, passivo, receita e despesa. Existem ainda outros elementos, mas que serão trabalhados de maneira mais aprofundada em outras aulas. Então, por hora, eu queria discutir apenas sobre ativo, passivo, receita e despesa na perspectiva do setor público, tá? Vamos seguindo. Olha só, isso, volto a dizer, se você não assistiu os vídeos anteriores, ou se você está acompanhando, boa parte dessas aulas são preparadas na literalidade do que traz a NBC TSP, estrutura conceitual para laboratório, para relatório de propósito geral, relatório contábil de propósito geral. Então, você pode encontrar esse texto, essa definição do ativo lá no NBC TSP, estrutura conceitual, na literalidade, tá? Eu sempre vou lá, faço uns recortes das partes que eu considero mais relevantes, trago para cá. Mas a profundidade do estudo nesse tema vai depender, em primeiro lugar, de você pegar a NBC TSP e estudá-la e lê-la realmente ao menos uma vez, destacando os pontos mais importantes e voltando neles sempre que for relevante para relembrar ou aprofundar o conteúdo, tá? Então, essas videoaulas têm a intenção, digamos, a missão de trazer à discussão os pontos que eu considero mais relevantes, mas não eximindo da sua responsabilidade de ter que pegar a norma e ler. Não seria viável trazer a norma toda para ser discutida aqui. Isso o método mais adequado a essa profundidade é o da leitura individual. Você pega a norma e vai ler realmente, tá? E no que eu puder ajudar você a esclarecer, a gente vai estar sempre por aqui. Então, seguindo, ativo é o recurso controlado no presente pela entidade e como resultado de um evento passado. Definição que veio, em verdade, muito bem importada da contabilidade geral, por assim dizer, e que determina o ativo como recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado. Aí você vai lembrar das noções de controle, que é possuir benefícios, possuir os riscos e o controle, estritamente falando, e resultado de eventos passados,
tem ainda a perspectiva no setor público dos resultados dos ativos com e sem contraprestação, mas nós vamos comentar mais à frente sobre isso. Então, definição de ativo no setor público: recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado, tá? Seguindo ainda comentário sobre o ativo, recurso é o item com potencial de serviço ou com capacidade de gerar benefício econômico. É a definição do que vem a ser recurso, porque a noção traz o ativo como um recurso controlado. E recurso é um item com potencial de serviço ou capacidade de gerar benefício econômico futuro. O que é o potencial de serviço? É a capacidade de servir à prestação de serviços públicos. É a possibilidade daquele ativo ser usado na prestação de serviços públicos, um bem público. O patrimônio público de maneira geral, no sentido menor da palavra, os equipamentos, as máquinas, os recursos financeiros, tudo aquilo que tem potencial para atender a demanda pública é um recurso, é um ativo, por ser um recurso controlado. Ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos, aí nós vamos nos restringir às questões financeiras, aplicações, investimentos e outros benefícios a mais que podem vir no viés econômico desse recurso controlado. Mas em grande medida é o potencial de serviço, tá bem? Avançando, alguns recursos incluem os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a... Vamos lá, vamos listar. Opa, ficou ao contrário aí, então deixa eu abrir aqui todos para a gente ver. Utilizar o recurso para prestação de serviços, inclusive os bens. Utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços. Converter o recurso em caixa por meio de sua alienação, beneficiar-se da valoração dos recursos ou receber os fluxos de caixa. Lembra, estamos falando que os recursos incluem direitos da entidade e benefícios, como, por exemplo, utilizar a prestação de serviço, que eu falei dos bens, os bens públicos, um veículo, um equipamento, todos os bens de uso público que podem trazer potencial de serviço. Utilizar recursos de terceiro na prestação de serviço, através de convênios, parcerias público-privada ou mesmo desapropriação e outros instrumentos na legislação brasileira que permite que se use bens de terceiros. Converter o recurso em caixa por meio de sua alienação. Aí eu vou lembrar você que a alienação é o termo usado na contabilidade pública para se falar da venda. A venda do patrimônio público é algo que só pode ocorrer através de alienação. Um processo licitatório deve ser elaborado, deve ser aberto, quase sempre na modalidade de leilão, e para que ocorra a alienação de um bem, tá? Especificamente o bem público, os bens de uso comum, eles ainda vão necessitar da autorização legislativa quando imóveis. Quando se tratar de imóveis, a alienação de imóveis requer a autorização do Poder Legislativo, tá? Não esquece isso não, que isso já foi muito cobrado. Beneficiar-se da valoração dos recursos, que é capacidade de rendimento, juros, aplicações, e receber fluxos de caixa, no caso de recursos emprestados a terceiros. Então, esses são só alguns exemplos de como o recurso pode fluir em potencial de serviço ou gerar benefícios econômicos, tá? Vamos seguindo, e agora destacado: o potencial de serviço é a capacidade de prestar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade. O potencial de serviço possibilita a entidade alcançar seus objetivos sem necessariamente gerar entrada líquida de caixa. Vamos para a segunda parte só. A primeira parte acho que ficou um pouco mais clara. O potencial de serviço é a capacidade de prestar serviço que contribua com o objetivo da entidade pública, o bem comum. Ponto. O potencial de serviços possibilita a entidade alcançar seus objetivos sem necessariamente gerar entrada líquida de caixa. Os benefícios econômicos proporcionados pelos ativos, eles são em grande medida no potencial de serviço. Eles não necessitam necessariamente da entrada líquida de caixa. Não é o caso de entrada líquida de caixa, porque existe a figura dos fatos permutativos, das inversões financeiras e outras modalidades de benefício de prestação de serviços públicos que não vão requerer entrada líquida de caixa.
Então, essa exceção foi trazida só para que se tenha o entendimento de que o potencial de serviço não está ligado necessariamente à entrada de caixa, tá bem? Então existem vários exemplos, inclusive no MCASP e na NBCT-SP 16, de potencial de serviços que não são gerados a partir da entrada líquida de caixa, tá? Lá você vai encontrar muitos outros exemplos, aqui a gente vai ter que avançar um pouquinho. Então, seguindo. Sobre passivo. Definição também que veio em grande medida importada da NBC, do CPC 00, estrutura conceitual, lá da contabilidade geral. Então vamos lá. Passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Então, passivo, obrigação presente derivada do passado que tem que sair recurso. Mas lembra, o recurso também não necessariamente é recurso de caixa, tá? A gente acabou de falar sobre ativo, que esse benefício não significa sempre entrada de caixa, assim como o passivo não significa sempre saída líquida de caixa, tá? Seguindo, e olha só, ainda sobre o passivo. As entidades do setor público podem ter uma série de obrigações, Obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei, obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada. Ou uma obrigação que não ocorre por força de lei, que é uma obrigação não legalmente vinculada, as quais não possam ser evitadas pela entidade. Vamos fazer a releitura, principalmente depois do segundo ponto. Obrigação presente é uma obrigação que ocorre por força de lei. Aí eu acho que não há dúvida. Obrigação legal ou legalmente vinculada. E aí eu chamo a atenção para a palavra vinculada. Vinculada na administração pública, na legislação brasileira, significa de maneira obrigatória. Então perceba, obrigação legalmente obrigatória. Olha a ênfase que se dá nesse ponto. Mas o termo vinculação é usado porque ele guarda estrita relação com a ação estatal, a ação do agente público. A ação do agente público ela pode ser vinculada ou ela pode ser discricionária. Na ação vinculada, o agente público não pode escolher o que fazer. Ele tem que fazer o que a norma manda, seja lei, decreto, portaria, instrução normativa, seja o que for. A ação vinculada é aquela que o agente público tem que fazer daquela forma. Ele não tem possibilidade de escolha de como agir. Já na ação discricionária, que é o contrário da ação vinculada, o agente público ele tem a liberdade de escolher o que fazer. Mas calma também que não é uma liberdade de qualquer modo. A discricionariedade do ato público, da ação estatal, da ação do agente público, está restrita às possibilidades legalmente autorizadas. Então, a ação vinculada só pode fazer aquilo que a lei manda, ponto. Ação discricionária, o agente público pode escolher que decisão tomar dentre aquelas opções legalmente autorizadas. Então, a diferença entre vinculação e discricionariedade diz respeito à quantidade de opções que o gestor, administrador ou agente público tem. Na ação vinculada ele só tem uma opção, na ação discricionária ele tem várias opções. Cuidado que alguns autores, alguns materiais dão a entender que o agente pode escolher o que fazer. Não é bem assim. Ele pode optar entre aquilo que é legalmente autorizado. Tá bem? Mas voltando para cá, ou uma obrigação que não ocorra por força de lei, obrigação não legalmente vinculada, mas dos quais não possam ser evitadas, em grande medida por compromissos anteriores, opinião pública ou ações que o agente deve cumprir para alcançar o seu próprio planejamento. Ele colocou isso no planejamento e agora ele se vê obrigado a realizar, mesmo que não tenha uma lei específica tratando daquele ponto. Tá bem? Vamos avançar. Para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a obrigação presente surja como resultado de transação ou de outro evento passado e necessite da saída de recursos da entidade para ser extinta. Tá bem? Então, no passivo, há uma definição que veio muito da contabilidade geral.
tem que ser resultado de um evento passado e para que seja extinta tem que sair algum tipo de recurso, tá? Então, eu não vou me ater muito a esse ponto. Vamos avançar para essa observação aqui. Para fins dessa estrutura conceitual, os termos liquidado ou liquidação não se confundem com os termos correspondentes ao utilizado na execução orçamentária, conforme legislação brasileira sobre orçamento. Se você também está estudando orçamento público, eu aproveito para dizer que eu estou gravando também aulas sobre orçamento público. E uma das aulas vai tratar especificamente das etapas da execução do orçamento: empenho, liquidação e pagamento. A liquidação que aparece lá no estudo do orçamento público diz respeito à obrigatoriedade, a cumprimento do que foi acordado no empenho por parte do fornecedor e reconhecimento desse cumprimento por parte da administração pública. Então, por favor, não confunda o liquidado ou liquidação lá do orçamento, que diz respeito a uma única etapa da execução da despesa pública, com o liquidado aqui, que diz respeito ao desaparecimento de um passivo, desaparecimento de um item do patrimônio. São esferas diferentes. Lá, quando se fala liquidação, é apenas uma etapa da execução orçamentária da despesa pública. Abordagem orçamentária. Aqui o que se fala é da liquidação ou o passivo ser liquidado, é a extinção de um item patrimonial. Aqui é patrimônio. Lá o liquidado diz respeito ao estudo do orçamento, aqui o liquidado diz respeito ao estudo do patrimônio. Então, cuidado, são coisas diferentes. Nós vamos seguir e agora sobre receita. Olha só, receita corresponde a aumento na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundos de contribuição dos proprietários. Aí você, como assim proprietários? Que proprietários? Nós estamos falando de contabilidade pública? Pois é, mas na NBC-TSP Estrutura Conceitual, a literalidade que se tem é essa. Receita corresponde ao aumento da situação patrimonial líquida da entidade oriunda de contribuição dos proprietários. Contribuição pública, das pessoas, não é do agente público. O patrimônio público a todos nós pertence, o administrador público ele apenas gerencia. É só para diferenciar receita propriamente dita das entradas de recurso através de outros mecanismos, que, enfim, para a gente aqui não vem ao caso. Mas entender que a receita pública é o aumento da situação patrimonial líquida da entidade. Ponto. E a despesa? A despesa é justamente o contrário. É a diminuição da situação líquida patrimonial da entidade, não oriunda da distribuição aos proprietários. Beleza? Mas espera aí. Professor, insistiram em falar em proprietários. Algum motivo tem para falar de proprietários? Tem. Agora que a gente já falou de despesa e receita, eu posso comentar. A NBC-TSP Estrutura Conceitual, ela é uma norma que é aplicada a todas as instituições que guardem, administrem, gerenciem recursos públicos. Então, vamos lá. Essa definição de despesa e receita não se aplica na sua literalidade a praticamente todas as instituições públicas, porque uma característica da instituição pública é não visar o lucro. E visando o lucro, você aufere despesa e receita. Está começando a entender? Porque você sabe que existem instituições públicas que têm uma constituição muito próxima do direito privado e que agem no mercado travestidas de instituição privada. Empresas públicas. Nós temos as empresas públicas, que podem ser as empresas públicas totalmente públicas, ou ainda existem as sociedades de economia mista, que tem maioria da composição do seu patrimônio como composição de recursos públicos, mas existe ainda a figura dos acionistas proprietários também. Então, quando a norma fala que receita e despesa são aumento e diminuição do benefício econômico, sem considerar os aportes ou distribuições dos proprietários, essa parte final
está guardando restrição, está guardando relação estritamente com sociedades de economia mista. Exemplo, Petrobras, Correios, a Vale. Então, entidades, empresas constituídas na modalidade mista, patrimônio público na sua maioria e privado numa parcela inferior, né, menor do que de 49% a menos das ações. Então, lá nas sociedades de economia mista, sociedades que também devem obedecer os diretrizes da norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público. E essa norma diz que receita não pode ser entendida como o ingresso de patrimônio dos sócios, nem a despesa como a saída de distribuição de recursos aos proprietários, aos sócios. Essa definição final era preocupada lá com as sociedades de economia mista, tá bom? Então, lembra, essa norma, é do setor público não visa lucro, não sei o quê, mas o patrimônio público, o que a norma entende como entidades do setor público, é uma interpretação muito grande, muito ampla, e a economia mista acaba entrando aí, tá bem? Então, entendeu, proprietários? Lembrando lá da galera que tem a ação da Petrobras, tem a ação dos Correios e por aí vai. Vamos seguindo. Comentário sobre despesa e receita. Originam-se de transações com conta-prestação ou sem conta-prestação de outros eventos tais como aumento e decréscimo não realizado nos ativos e passivos, consumo de ativo por meio de depreciação, é um tipo de despesa não financeira, inclusive, e da redução do potencial de serviço e da capacidade de gerar benefício econômico por meio da redução do valor recuperável. Teste de recuperabilidade e impairment de ação é realidade também no setor público, tá bem? Então, para fechar despesa e receita, eram os últimos comentários que eu tinha a fazer. Convido vocês também a ir lá na Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público, estrutura conceitual, eu acho o capítulo 6 ou 7, que fala de elementos das demonstrações contábeis, tá? Mas, avançando aqui, o superávit ou déficit da entidade para o exercício é a diferença entre receitas e despesas, que conste na demonstração que evidencia o desempenho das entidades do setor público. E eu volto a dizer, despesa e receita, especificamente no setor público, é aplicado o entendimento análogo a variações patrimoniais positivas e variações patrimoniais negativas. A DRE do setor privado e a DVP do setor público. Demonstração de variações patrimoniais. Teremos ainda aula sobre demonstrações contábeis, tá? Mas vamos avançar com questões que já caíram em concurso, tá bem? Vamos seguindo então, rapidinho agora essas três, tem umas 3 questõezinhas só. Opa, tô aqui. Acerca da mensuração de ativos e passivos e do tratamento contábil aplicável aos impostos e às contribuições no setor público, julgo o item, acho que o item subsequente. O reconhecimento de um ativo resultante da instituição de tributos pelo Estado ocorre quando for provável que o benefício econômico futuro e o potencial de serviço associado com o ativo fluam para a entidade e seu valor justo possa ser mensurado com confiança. Lá, lembrando, né? Você pode ler a questão, pausar, daqui a pouco eu marco aqui se está certo ou errado. E aí? Certinho, ó. Reconhecimento do ativo, provável benefício econômico futuro, associado a potencial de serviço, com valor justo e mensurável. Tá perfeito. Certa a questão. Vamos continuar. Lê a questão sozinho que eu já te acompanho. Pausa o vídeo para ler essa questão. Vamos lá então. Um ativo intangível é um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefício econômico futuro ou serviços potenciais. Se um ativo contiver elementos intangíveis e tangíveis, existe um critério a ser adotado pela contabilidade para tratá-lo. Este critério e aí? Também literalidade da estrutura conceitual. Marca o quê aí? Essa não está difícil não. Ó, a entidade avalia qual é o elemento mais significativo. Isso.
Então, se um bem, um ativo intangível, ele pode ser, ele vai ser avaliado pelo que for mais significativo, a sua parte tangível ou a sua parte intangível. Vou dar um exemplo que eu considero bem esclarecedor. Software de computador. Licenças de software de computador corriqueiramente são alocadas ao patrimônio como itens de capital, itens permanentes. Mas espera aí, é uma licença de software, é um bem intangível. Por que eu vou reconhecer esse bem como um bem permanente? Como se ele tivesse tangibilidade? Porque a maioria dos exemplos que se tem um equipamento, um computador ou uma máquina, um equipamento qualquer, que só funciona com o software desenvolvido pelo fabricante. Software de desenvolvimento exclusivo. Então, imagina um equipamento de ressonância magnética. Sem um sistema de computador desenvolvido para aquele equipamento, pelo próprio fabricante, essa máquina não funcionaria. Então, o software desenvolvido para a máquina, apesar de não ter constituição corpórea, apesar de ser um bem intangível, ele é reconhecido e avaliado pela sua tangibilidade por ser necessário para o pleno funcionamento daquela máquina. Ele é agregado ao patrimônio tangível. Aí você vai ter a tangibilidade da máquina e a intangibilidade do software. Na hora de analisar os dois juntos, você vai analisá-los, vai registrá-los como intangível por causa do software ou vai reconhecê-los como tangível por causa do equipamento? Vai reconhecer pelo que for mais significativo. No nosso exemplo e quase todos os exemplos que você vai encontrar, é pela tangibilidade, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula. Convido você a se inscrever no canal, curtir esse e outros vídeos. Nos vemos nos próximos. Compartilha, se inscreve e divulga que você ajuda muito o canal a crescer, tá? Abraço!